Aqui nós temos uma música de Daniela Mercury. Eu vou fazer a leitura dela para em seguida corrigirmos as questões. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi, salifiqueita, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Cadê? Deixa eu admitir a Vitória aqui na aula. E aqui a última estrofe que repete. Que se repete. Então, observem, gente, primeiro. Observem que a construção sintática da música de Daniela Mercury, à primeira vista, é bem semelhante. Tanto que todas as estrofes, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as 6 estrofes, elas são iniciadas pelo quê? O quando? Pelo quando. Pela conjunção quando, né? O quando, sem saber de oração nenhuma. O quando ele dá uma ideia de quê? Tempo. De tempo. Precisa nem saber sobre orações adverbiais para entender isso, que o quando é a conjunção, que dá uma ideia de tempo. Então, nós temos na primeira questão. Todos os versos da canção constituem períodos que têm a mesma construção sintática. E aí, gente? Eu acho que não. Não tem. Se eu começo por quando? Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Entendi. Primeiro, para analisar a função sintática, nós temos que analisar as orações. O primeiro passo é esse. Não tem como dizer sim ou não se não sabe. Vamos tentar achar aqui. Qual é a oração subordinada? Qual é a principal? Primeiro, quais são os verbos? Tinha. Vai nos primeiros versos. Primeiro o verso, né? Primeiro verso. Tinha e quis, 2 verbos, certo? Certo. Tinha e quis. Qual a oração subordinada? Qual a oração principal? A oração principal é... Quando? A principal, lembrando que da conjunção para lá é subordinada. O que é que me interessa aqui? É que eu quis. Então, a oração principal, eu quis. eu quis. O que interessa não é isso? Que eu quis. Então, eu quis é uma OP. É uma OP, uma oração principal. Eu quis. Oração principal. Eu quis, mas eu quis quando? Quando eu não tinha, quando eu já nem tinha nada. Então, oração subordinada, adverbial. Qual a classificação dela? Temporal. Temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Quando não tinha nada, eu quis. Então, aqui nós temos primeiro a subordinada, depois a principal. Vamos ver aqui na segunda estrofe se isso se repete. Quais são os verbos do primeiro verso da segunda estrofe? Verbos. Chegou. E abrir. Chegou e abrir. Qual a oração principal? Qual a subordinada? Principal é abrir e subordinada é quando chegou.
Muito bem, Antônio. Quando chegou. Gente, a função sintática é a mesma aqui? Eles têm a mesma construção sintática? Primeiro a subordinada, depois a principal? Sim. Sim, em todos eles. Então, é o que pergunta a primeira questão. Primeira questão só quer saber disso. Todos os versos da canção constituem períodos que têm a mesma construção sintática? Sim. Vou colocar uma explicaçãozinha, sim. Pois começam com a subordinada e em seguida a principal. Segunda questão. Qual o valor semântico da conjunção que introduz todas as orações? Ela tem um valor semântico de quê? De finalidade, temporalidade, proporcionalidade, de modo, temporalidade. Ela tem um valor semântico de temporalidade ou de tempo. Temporalidade. Terceira questão. Deixa eu limpar aqui esse quadro. Transcreva a segunda estrofe da canção, substituindo a conjunção quando pela conjunção porque. Vamos tentar substituir o quando pelo porquê aqui. Primeira, segunda, terceira. Essa aqui, deixa eu ver. Primeira, terceira, quando me chamou, com essa aqui. Vamos lá. No lugar de quando me chamou, como vai ficar? Porque me chamou, eu vim. Essa aí tá Porque fácil. me chamou, eu vim, coisa mais fácil. Isso aqui é tarefinha de segundo ano. Segundo ano do Fundamental 1. Porque dei por Ô, mim. professora, Oi. mas não é pra transcrever a segunda estrofe? É a segunda, a terceira. Eu acho que é a segunda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar e subir. Foi segunda. Tá pedindo. Foi a segunda? Foi. Pronto, então eu errei. Então, essa daqui. Quando chegou carta, abri. Então, vai ser porque chegou carta, abri. Obrigada, Abraão. Nada. Essa questão é fácil. Então, vamos. Porque chegou carta. Abri. Porque ouvi Prince. Estou aportuguesando, viu, gente? O Prince, não sei como pronuncia, então vou ler da forma que se escreve. Sei que não é brasileiro. Porque ouvi Prince, dancei. Porque o olho brilhou. O olho brilhou. Entendi. Porque criei asas, voei. Super fácil. Só pegar a segunda estrofe, substituir pela conjunção porque. Quarta questão. Com a mudança da... Oi? Essa pergunta não tem nada a ver, não, com o assunto. Mas o que é o trem? Outra. Outra pessoa. Outra pessoa. Exemplo. Precisa ser assim. Deixa eu pensar em um exemplo para dizer a você. Digamos que eu não sei quem é a pessoa. Eu digo bem assim, rapaz, não jogue
Não jogue lixo pelo carro. Quando estiver viajando, não jogue lixo pelo carro para não prejudicar o trem. Quer dizer o quê? Para não prejudicar outra pessoa. Você sabe quem é essa outra pessoa? Não. Não. É uma outra pessoa que é indefinida. Você não sabe quem é esse o trem. Mas você Ok. usou o trem para dizer outra pessoa. É a mesma coisa de outra pessoa. Uma pessoa que você não sabe quem é. Então, o Ah, trem entendi. é usado nesse sentido. Pode ser substituído. Quarta questão. Com a mudança da conjunção, a relação de sentido estabelecida entre as duas orações foi alterada? Gente, agora deu uma ideia de tempo? Aqui, ó, tá Não, abaixo. Não, agora é causa. eu acho que agora deu de causa, né? Porque chegou carta, abri. Sim, eu abri. Sim, mas eu abri por causa de alguma coisa. Por causa que chegou. Qual é a causa? Isso aqui, ó. Eu só abri porque chegou. Eu só dancei porque eu ouvi. O olho brilhou, ou eu só entendi porque o olho brilhou. E eu só voei porque eu criei asas. Observe que dá uma ideia agora. Para a oração principal, essas subordinadas dão uma ideia de causa. É isso que muda. Aí você pode perguntar, professora, então quer dizer que sempre que eu mudar a conjunção, se tiver uma conclusiva, mudar a conjunção e colocar a explicativa lá, e colocar uma conjunção causal, ela vira uma de causa? Vira. O bom das adverbiais é justamente isso. Eu adorava por isso. Porque é só trocar a conjunção e às vezes alterar alguma pequena parte da frase que você já consegue transformar ela em outra classificação. Então, com a mudança, foi alterada? Sim. Pois agora, vamos marcar o advérbio aqui com vírgula. Pronto, tudo certo. Quarta questão. Quinta questão. Deixa eu apagar essa aqui. Crie mais uma estrofe para esta canção, mantendo a mesma construção sintática. Versos iniciados por uma oração subordinada adverbial, seguida da oração principal. Quem criou? Eu criei. Me Só que diz. eu criei com o quando ainda. Pode ser, né, também? Pode ser ou com quando ou com outra adverbial. Pode sim, só dizer. Deixa eu colocar aqui a sua resposta. Beleza. Pode Pode? ser. Pode? Coloquei assim. Quando provei, viciei. Quando testei, entendi. Quando errei, aprendi. Quando perdi, superei. Ótimo, acho que ficou perfeito. Quando testei, entendi, é? É. Quando o que agora? Quando errei, Hum, aprendi. sim, Quando perdi, sim, superei. super. Ô, louco. Ficou perfeito, ficou bem poético isso aqui. Dá até para colocar numa legenda de foto. E olha que eu estava procurando uma ontem para mim. Ficou perfeito. Bem poético. Então, gente, ó, observa aqui. Por que? Vocês podem me perguntar, professora, por quê? A senhora pegou e botou uma bendita vírgula no meio de tudo isso aqui, ó. Por que tem vírgula aqui? Quem sabe me explicar? Eita, cheio, não sei se vai dar certo. Por que tem vírgula? Para separar os acontecimentos. Para separar o quê? Os acontecimentos. Os acontecimentos também, mas tem uma explicação. Gente, a ordem da frase foi alterada? É isso que eu ia falar, que quando a ordem é modificada e tem, como é o nome?
Aquele negócio lá de tempo. Aí Ó. coloca vírgula. Adjunto adverbial. Então, ó, Hum. como eu disse, qual é a ordem padrão de língua portuguesa? OP, oração principal, mais oração subordinada. A ordem padrão não é essa? Quando essa ordem lá é alterada e fica a oração subordinada mais uma OP, entre essas duas tem que ter vírgula. Aí vocês podem dizer, professor, e por que aqui não tem? Ó, um exemplo. Quando ouvi, salifiquei, dancei. Por que não tem? Por que não tem que quando chegou carta abrir, entre carta e abrir? Porque não quiseram colocar, simplesmente. E música tem a chamada licença poética. Nós deduzimos que quem escreveu a música sabia as regras gramaticais, mas preferiu não colocar. Vamos entender que seja isso, né? E muitas isso não acontece, não. Mas vamos tentar entender que seja dessa forma. Então, mas se eu fosse pedir para vocês adequarem, todas essas teriam a vírgula entre a oração principal e entre a subordinada. Então, a vírgula acontece, por isso que eu coloquei aqui entre elas. O adjunto adverbial ele foi deslocado, ele está no início da frase, por isso é marcado com vírgula. Tudo certo sobre essa música? Certo. Sim. Pronto, então vamos para o próximo. Eu trouxe um texto, uma noticiazinha, uma notícia. Pronto. Agora classifica as orações destacadas no texto abaixo. Itu em estado de alerta sem chuva. Abraão, pode fazer a leitura? Posso. Itu em alerta Itu em estado de alerta sem chuva. Embora ainda não esteja chovendo, o prefeito de Itu colocou ontem a cidade em estado de alerta. Todos que moram na região sabem que as chuvas de verão costumam gerar caos e prejuízos, mas parece que na prefeitura tem se visto mais boletim meteorológico do que trabalhado. O prefeito fez conforme solicitado pelos bombeiros, a fim de que todos estejam preparados quando começar a chover. À medida que se aproxima a temporada com grandes chuvas, cresce a tensão entre os políticos da cidade. Muitos prometem piscinões e outros medidas preventivas, caso sejam elegidos, mas não cumprem. Na cidade, ninguém mais aguenta. A chuva é tão forte que em poucos minutos as ruas ficam alagadas e ficam nessa condição precária porque não há escoamento da água e os políticos continuam agindo sem demonstrar piedade. Muito bem. Então, nós temos, para facilitar a vida de vocês, eu já grifei e destaquei as orações adverbiais que nós temos aqui, ó. Embora ainda não esteja chovendo, o prefeito de Itu colocou ontem a cidade em estado de alerta. Gente, vamos entender o sentido. O prefeito de Itu colocou ontem a cidade em estado de alerta. Se ele colocou, o ideal era que tivesse já chovendo, não é? Porque para colocar em estado de alerta é quando chove. Mas não, nem sequer choveu. Então, embora não esteja chovendo, o prefeito colocou. O embora, ele dá uma relação de quê? De Concessão? Uma relação de concessão. Lembre que a concessiva, ela é parecida com a adversativa das coordenadas. Era o que eu ia Ela, falar. ela parece que é uma coisa e acontece outra, né? Ó. Por mais que não tenha acontecido, ele já está fazendo. Embora ainda não esteja chovendo, por mais que ainda não esteja chovendo, o prefeito colocou a cidade em estado de alerta. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial concessiva.
Oração substantiva. Substantiva não, subordinada. Deixa eu colocar aqui pra não. Concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. E essa outra aqui é a oração principal. Mas parece, se eu pedisse para vocês classificarem essa daqui, mas parece que na prefeitura tem visto mais boletim meteorológico. Do mais até meteorológico. Qual seria? Vocês já estudaram esse tipo de oração? Aditivo. Aditivo está acrescentando ou está contrariando? Adversativo. Contrariedade. Versativo. Seria uma coordenada adversativa, né? Uhum. É. Então, observem. Mas parece que na prefeitura tem se visto mais boletim meteorológico do que trabalhado. E aí, do que trabalhado? Tá Comparativo. fazendo uma comparação, né? Comparativo. É comparativa? Sim. Eu acho Tem que se visto mais isso do que aquilo. Está comparando. Está comparando o que é. Ele fez mais, ele bagunçou mais do que trabalhou. Eu estou comparando a bagunça ao trabalho. Então, aqui nós temos que tipo de oração? Oração subordinada, adverbial, comparativa. O prefeito sempre fez conforme solicitado pelos bombeiros. Conformidade. 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 Por mais que não tivesse conforme aqui, se colocasse, ó, o prefeito sempre fez de acordo com o solicitado, como foi solicitado. Então, quando você se baseia em alguém, se baseia na opinião de alguém, é conformativa. Conforme o autor fulano de tal, exemplo, naquelas provas que fazíamos nos livros paradidáticos, conforme Machado de Assis, de acordo com o livro, de acordo com o que o autor diz, segundo o autor, tudo isso é conformidade. Conformativa. Se eu tirasse o conforme e colocasse um como, continuaria sendo conformativa? Sim. Sim, porque existe o como da comparativa e o como da conformativa. Só que uma coisa é dizer, fulano é bonito como o irmão. Estou comparando. Outra coisa é dizer, eu fiz isso como ele mandou, conforme ele mandou. Então, são diferentes. O prefeito fez conforme solicitado pelos bombeiros, a fim de que todos estejam preparados. A fim de Final. quê? Oração final, ó. Finalidade. Ó a locução conjuntiva, a fim de quê? Indica uma finalidade. Ele fez, sim. Mas ele fez com alguma finalidade. Com a finalidade que todos estejam preparados. Mas que todos só estejam preparados quando começar a chover. O quando indica o quê? Tempo. Temporal. Tempo. Então, nós temos aqui agora uma temporal. Temos a temporal. À medida que se aproxima a temporada com grandes chuvas, cresce a tensão entre os políticos da cidade. Então, se aproxima a temporada de chuvas, se aproximam as chuvas, a tensão cresce. Funcionou. Se aproximam as chuvas e a tensão cresce. Observe que é como se tivesse dois gráficozinhos. Um prédiozinho subindo enquanto o outro também sobe. É tipo uma balança. Os dois sobem juntos ou descem juntos. Não fica um embaixo e outro em cima. Ficam todos em cima. Como se fossem dois pesos, duas mesmas medidas. Então, aqui nós temos uma proporcional.
Por quê? Porque a proporção que isso acontece, isso também acontece. Preste atenção, muitos prometeram piscinões e outras medidas, na verdade faltou um aqui, outras medidas preventivas, caso sejam elegidos. Eles prometeram isso, mas só se alguma coisa acontecer. É condicional. Condicional, é. Só Porque se você substitui eles sem forem querer. Forem elegidos. elegidos. Observem a condição aqui presente. Só se forem elegidos. Aí pode dizer, ah, é consequência. Não. Consequência acontece depois. A causa é antes. Condicional. Tanto que eu poderia substituir pelo se, ó, se forem elegidos. Na cidade, ninguém mais aguenta. A chuva é tão forte. Gente, sempre que vocês verem esse tão aqui, já fiquem ligados, ó. Que pode ser uma oração adverbial que sempre tem esse tão, que sempre tem esse tamanho. Na principal tem. A chuva é tão forte que em poucos minutos as ruas ficam alagadas. A causa é isso. Motivo. A causa é a chuva ser forte. Qual é a consequência da chuva forte? Em poucos minutos as duas ficam alagadas. Então, aqui nós temos uma consecutiva. Observem a diferença, que são as que mais confundem são essas duas. Consecutiva e a causal. Cadê a causal? Teve alguma que eu classifiquei aqui? Ainda não foi? Teve a condicional, final, comparativa, conformativa, proporcional, temporal. Ah, não, classifiquei ainda não. Mas observem aqui que qual é a causa? As chuvas. O que é que acontece? Gente, causa é o que acontece. O que é que acontece? A chuva é forte. E qual é a consequência? As ruas ficarem alagadas. Observem que isso aqui, que em poucos minutos as ruas ficam alagadas, é uma consecutiva, porque é a consequência da oração principal. Lembrando que a oração principal, da consecutiva, ela sempre é marcada por um tão, por um tamanho antes. O cachorro me mordeu tão forte que precisei ir ao hospital. A causa foi o cachorro ter me mordido forte. A consequência é de eu ter ido para o hospital. Observem a relação causa-consequência. E ficam nessa condição precária, porque não há escoamento de água. Qual é a causa da condição precária? Porque não é escoamento de água. Porque não há. Então, isso aqui é uma causal. Causal. A condição precária, gente, ó, observe que a condição precária é a consequência. Primeiro, o que é que acontece? O que é que acontece primeiro? É a condição precária ou o escoamento de água? Vamos ver a ordem. Primeiro, não tem escoamento de água, certo? Não é isso que primeiro não acontece? Verdade. É. Primeiro, não tem escoamento de água. Depois, vira uma condição precária. Precário. É como se eu colocasse, deixa eu pegar aqui uma frase. Colocasse assim.
A violência está grande porque não temos o quê? Me ajudem. Segurança. Vou colocar segurança. Fica muito bom não, mas dá para entender. A violência está grande porque não temos segurança. Primeiro, o que é que acontece? Nós não temos segurança, não é? Depois que nós não temos segurança, a violência vai ficando grande, vai aumentando. Então, observem que primeiro é a causa, depois é a consequência. Não tem como ter uma consequência. Minha garganta está inflamada porque tomei muita água gelada. O que é que acontece primeiro? Eu tomo água gelada e depois a garganta fica inflamada. Não é o contrário. Não tem como a garganta ficar inflamada primeiro e depois eu tomar água. A relação é o contrário. Agora, se eu disser assim, eu tomei tanta água gelada que fiquei rouca. Qual é a consequência de eu ter tomado muita água gelada? E você ficou rouco. Ter ficado rouca. Então, é essa relação de causa e consequência. E nós temos aqui o último tipo, e os políticos continuam agindo sem demonstrar piedade. Modal. Modo. De que modo eles agem? Sem demonstrar piedade. Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial modal, porque mostra modo. Então, observem que cada uma mostra de acordo com suas conjunções. Ó. O sem, ele indica o modo. O caso indica a condição, assim como todos os outros. Gente, para casa eu tinha passado também. Para casa eu tinha passado também uma atividade sobre essas orações, que acredito eu que não vai dar tempo de corrigir. Mas como eu já fiz a correção aqui com vocês dessa atividade de revisão, acredito que também não tem necessidade de ficar preocupada em relação à outra que não deu tempo de corrigir. Quero saber de vocês, se vocês conseguiram entender a diferença entre elas. Ou se ainda tem muita dúvida. Eu consegui. E se tiver dúvida, pergunto, professora, me explique melhor essa. Porque, gente, as adverbiais, na verdade, não tem muito o que explicar. As adverbiais, a única coisa que diferencia uma da outra é a conjunção. Quando eu mudo a conjunção, eu mudo o sentido. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Isso aconteceu quando eu era criança. Quando eu era criança, indica tempo. Isso aconteceu porque eu era criança. Porque eu era criança, indica causa. Isso aconteceria se eu fosse criança. Se eu fosse criança, indica condição. Então, observe que eu mudando a conjunção, eu mudo o sentido. Se eu mudo o sentido, eu mudo a classificação. Então, ela deixa de ser um adverbial final para ser um adverbial temporal e assim por diante. Então, já que vocês não têm dúvidas, estudem. Só por essa atividade de revisão já dá para vocês conseguirem tirar uma nota boa na prova. E boa prova, gente. 6 horas eu envio o link. Espero que vocês consigam responder. Não se cobrem tanto, vai ser bem simples. Tipo uma atividade, bem tranquilo. Tentem fazer sem pressa. Leiam atentamente as questões, que vão conseguir tirar uma nota boa. Tudo certo? Beleza. Tudo certo. Então, até mais tarde, viu? Um beijo, um cheiro para vocês. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau.